Bom, agora vamos cumprir o prometido nosso curso de filosofia para vocês. Por favor, se inscreva e deixe seu like já, porque garanto que você vai receber um conteúdo único. Bom, nosso curso vai ter duas partes. Ok, primeiro resolver o problema da sombra. Nossos tópicos serão origem da máscara, persona e aprovação, projeção, inveja, raiva e repressão, exercícios de integração, aplicação prática. Na parte 2, dominar a mente. Aí os tópicos serão estoicismo, Marco Aurélio, Sócrates, Nietzsche, controle mental prático. E vamos finalizar com observação dos pensamentos, sistemas de transformação. Então bora pro curso. Você não é quem pensa que é. Você acredita que se conhece? Esse é o primeiro erro, porque você conhece seu nome, sua história, sua personalidade aparente, mas não conhece aquilo que passou anos escondendo. Existe uma versão sua que aprendeu a sobreviver. Uma versão treinada para agradar, ser aceita, evitar abandono, evitar rejeição. Carl Jung percebeu algo brutal. As pessoas não mostram quem são, mostram quem precisaram se tornar e lentamente começam a esquecer a diferença. Você acha que é calmo? Talvez só tenha medo de conflito. Você acha que é forte? Talvez só tenha aprendido a nunca demonstrar dor. Você acha que é bondoso? Talvez esteja viciado em aprovação. A parte assustadora? Aquilo que você esconde não desaparece. Espera e controla sua vida em silêncio. Mas quem exatamente criou essa versão sua? Na próxima parte, isso começa a ficar desconfortável. Você não enterrou emoções, enterrou partes de si. Você acredita que superou muita coisa, mas superar e esconder são coisas diferentes. Carl Jung observou que aquilo que reprimimos não desaparece, vai para o inconsciente. E o inconsciente não é um cemitério, é um território vivo. A raiva que você engoliu ainda existe. O medo que fingiu não sentir ainda existe. A tristeza que transformou em silêncio ainda existe. E um dia, tudo volta, mas volta disfarçado. Volta como ansiedade, volta como explosões, volta como vazio, volta como relações destruídas. Você chama de azar. Mas talvez seja a sombra cobrando presença, porque emoções ignoradas não morrem, elas esperam. Existe uma pergunta desconfortável. O que exatamente você está fugindo de sentir? O que mais te irrita pode revelar quem você é. Essa parte machuca, porque você pensa que observa defeitos nos outros, mas muitas vezes observa reflexos. Jung chamou isso de projeção. Você critica a arrogância, mas talvez esconda orgulho. Critica pessoas controladoras, mas talvez deseje controlar tudo. Critica a carência, mas talvez implore amor em silêncio. A mente faz algo inteligente. Joga para fora aquilo que não suporta enxergar dentro, porque condenar os outros dói menos. Exercício: escreva o nome de 3 pessoas que despertam emoções fortes. Agora pergunte: o que exatamente me incomoda nelas? Depois faça a pergunta mais difícil: onde isso vive em mim? E talvez a resposta assuste. A máscara está cansando você. Existe um motivo para tanto cansaço? Você interpreta personagens o dia inteiro. Pessoa forte, pessoa madura, pessoa equilibrada, pessoa que aguenta tudo. Mas atuar exige energia, muita energia. E talvez você esteja chamando exaustão emocional de rotina, porque representar o tempo inteiro cria uma dor silenciosa. Você começa a receber amor pela máscara, e não por quem realmente é. Então nasce o medo. Se eu mostrar quem sou, quem fica? E agora chegamos perto da primeira verdade realmente perigosa. O erro que destrói quase todo mundo. Quando descobrem a sombra, muitas pessoas cometem um erro perigoso. Acham que integrar a sombra significa soltar tudo. Falar tudo que penso. Vou agir sem filtros. Vou ser minha versão mais verdadeira. Não. Isso não é consciência. Isso é impulsividade com um discurso bonito. E nunca ensinou libertação do caos. Ensinou consciência. Porque conhecer sua raiva não significa obedecer sua raiva. Conhecer sua inveja não significa viver pela inveja. Conhecer seu orgulho não significa virar escravo dele. Dominar a sombra significa olhar para ela sem fugir. Porque aquilo que você conhece, você escolhe. Aquilo que desconhece, escolhe por você. Mas existe algo ainda mais escondido. Algo que alimenta sua sombra todos os dias. Espero que eu tenha sido claro até agora. Bora pro próximo tópico. Seu ambiente está moldando sua alma. Você acredita que decide sozinho. Mas observe suas conversas. Observe o que consome. Observe quem está perto. Livros, vídeos, amigos, redes sociais. Tudo deixa marcas. Os antigos filósofos entendiam isso. Você se torna parecido com aquilo que contempla repetidamente. E talvez você esteja tentando construir paz, vivendo mergulhado em caos. Talvez tente criar clareza cercado de distração. Exercício. Durante um dia inteiro observe o que entra na sua mente. Porque
existe algo assustador. O ambiente pode alimentar exatamente aquilo que você quer vencer. A guerra nunca foi contra a sua escuridão. Você passou anos acreditando que precisava eliminar seu lado sombrio, eliminar raiva, eliminar ego, eliminar medo, eliminar impulsos, mas existe um problema. Você não pode amputar partes da própria mente e esperar se tornar inteiro. Porque o problema nunca foi a existência da escuridão, foi a divisão. Você separou. Isso é aceitável. Isso é proibido. E lentamente começou a lutar contra si. Mas quem luta contra si mesmo vive cansado. E um percebeu algo profundo. Uma pessoa inteira não é aquela que elimina seus extremos. É aquela que aprende a reconhecê-los. Porque negar a agressividade não cria paz. Às vezes cria passividade. Negar medo não cria coragem. Às vezes cria ansiedade. E existe uma diferença brutal entre controlar algo e fingir que não existe. Perfeito. Agora vamos para os exercícios. Para você resolver isso na prática. Conheça sua sombra sem fugir dela. Agora você vai parar de ouvir. Vai participar. Pegue papel, sem personagem. Sem filtro. Escreva. O que eu nunca gostaria que descobrissem sobre mim? Não pense bonito. Escreva feio. Escreva aquilo que dá vergonha. Inveja. Raiva. Desejo por aprovação. Necessidade de atenção. Controle. Orgulho. Tudo. Porque a sombra cresce escondida, mas perde força quando deixa de se esconder. E talvez pela primeira vez você veja algo estranho. Talvez aquilo que mais teme admitir não seja defeito. Talvez seja uma parte abandonada tentando voltar. E agora vamos entrar em outro território, o domínio da mente. Agora vamos passar para a segunda parte da aula, talvez a mais importante. Vamos lá. Sua mente não está descontrolada. Você está identificado com ela. Agora começa a parte que quase ninguém ensina. Você acredita em tudo que pensa. Isso destruiu mais vidas do que qualquer inimigo externo. Porque surge um pensamento. Não sou o suficiente. E você não observa. Obedece. Surge. Ninguém liga para mim. E você transforma a hipótese em verdade. Carl Jung, os estoicos e muitos filósofos perceberam algo parecido. Pensamento não é realidade. Pensamento é evento mental. Mas você passou anos confundindo voz interna com identidade. E quanto mais faz isso, menos percebe quem realmente está no controle. Porque existe uma pergunta que muda tudo. Se você consegue observar pensamentos, quem exatamente é o observador? Marco Aurélio travou uma guerra invisível. As pessoas olham para reis e imaginam poder. Mas Marco Aurélio entendia uma verdade. Conquistar cidades era mais fácil do que dominar a própria mente. Mesmo cercado por guerras, perdas e pressão, ele escrevia algo simples. Você tem poder sobre sua mente. Não sobre o mundo. Não sobre pessoas. Não sobre circunstâncias. Sobre sua mente. Exercício. Hoje, quando surgir um pensamento destrutivo, não aceite imediatamente. Pergunte: isso é fato? Ou interpretação? Parece pequeno, mas talvez você descubra algo perturbador. Sua mente conta histórias o dia inteiro. Você não sofre pelos fatos. Sofre pela interpretação. Essa verdade machuca o ego, porque você acredita que o mundo faz você sofrer. A rejeição, a crítica, o abandono, a perda. Mas os estoicos perceberam algo desconfortável. Entre o fato e a dor existe uma interpretação. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma quebra, outra cresce. O que mudou? A mente, porque não é o evento que controla você. É a história criada sobre o evento. Você não pensa, ela foi embora. Você pensa, não fui suficiente. Percebe a diferença? Você adiciona significado. E talvez esteja vivendo preso em histórias criadas por uma versão sua que ainda sente medo. Mas Sócrates fazia algo que destruía ilusões, e quase ninguém suporta fazer. Sócrates usava uma arma brutal. Ele fazia perguntas, só isso. Mas perguntas certas desmontam prisões mentais. Quando alguém acreditava saber algo, ele perguntava de novo, e mais uma vez, até a certeza desmoronar. Faça isso com sua mente. Pensamento, sou um fracasso. Pergunta: quem disse? Onde está a prova? Isso é verdade absoluta? Ou é medo falando? Você vai perceber algo estranho. Grande parte do sofrimento sobrevive porque nunca foi interrogado. E existe uma ideia ainda mais perigosa chegando, porque Nietzsche percebeu algo que poucos suportam ouvir. Nietzsche percebeu que destrói pessoas silenciosamente. Nietzsche observou algo brutal. Muita gente não sofre por excesso de dor, sofre por falta de sentido. Porque quando você não sabe por que levanta da cama, qualquer dificuldade pesa o dobro. Qualquer crítica machuca mais. Qualquer fracasso parece definitivo. E talvez você tenha tentado resolver vazio com distração. Mais vídeos, mais pessoas, mais estímulo, mais ruído. Mas distração não preenche a ausência de propósito, só adia o encontro. Existe algo assustador. Uma mente sem direção aceita qualquer direção.
Então pergunte, o que exatamente estou perseguindo? Porque talvez você esteja subindo uma escada, apoiada na parede errada. Você vive no automático mais do que imagina. Acorda, pega o celular, responde, consome, reage, dorme, repete. E chama isso de vida. Mas talvez seja programação, porque hábitos repetidos criam caminhos mentais. E caminhos repetidos viram identidade. Então cuidado, aquilo que você faz todos os dias está construindo alguém. A pergunta é, está construindo quem? Porque existe uma versão sua surgindo silenciosamente. E talvez você ainda não tenha percebido quem ela está se tornando. O problema não é falta de disciplina. Você se enganou por muito tempo. Achou que precisava de mais força, mais motivação, mais foco. Mas talvez o problema nunca tenha sido disciplina. Talvez seja identidade. Porque pessoas raramente quebram aquilo que acreditam ser. Se você repete, eu sou desorganizado, eu sou ansioso, eu nunca consigo. Sua mente começa a obedecer. Porque identidade é perigosa. Ela vira ordem silenciosa. E aqui está o exercício. Pare de perguntar, o que preciso fazer? Existe uma voz que não é você. Pare. Observe algo por alguns segundos. A voz na sua cabeça, ela comenta, julga, compara, acusa, lembra, projeta. E faz isso o dia inteiro. Agora vem a pergunta desconfortável. Se você consegue ouvir essa voz, quem está ouvindo? Porque talvez você tenha passado a vida inteira acreditando ser a própria mente, quando na verdade, existe um observador por trás. E no instante em que percebe isso, algo muda, porque aquilo que é observado deixa de controlar completamente. Mas ainda existe uma última armadilha, talvez a mais perigosa. Armadilha final, tentar virar outra pessoa. Depois de descobrir a sombra, entender a mente, perceber padrões, muita gente cai no erro final, quer se tornar alguém completamente novo. Começa a caçar uma versão perfeita, sem medo, sem falhas, sem insegurança, sem conflitos, mas isso é outra máscara. Mais sofisticada, mais inteligente, mais espiritual, mas ainda máscara. Porque crescimento não significa virar outra pessoa, significa parar de fugir de quem você já é. Chung disse algo poderoso. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, você se ilumina tornando consciente a escuridão. E talvez a liberdade nunca tenha sido sobre criar um novo eu, talvez seja sobre parar a guerra. O homem que você procura pode estar escondido atrás de você. Você passou anos correndo atrás de aprovação, correndo atrás de resultados, correndo atrás de reconhecimento. Sempre acreditando. Quando eu chegar lá, finalmente vou me encontrar. Mas e se estiver olhando na direção errada? Porque talvez a pessoa que procura não esteja no futuro, talvez esteja enterrada no passado. Na criança que aprendeu a esconder emoções, na versão que começou a agradar todo mundo, na parte que decidiu usar máscaras para sobreviver, talvez você não precise adicionar mais. Talvez precise remover. E agora chegamos ao fim. Ou quase. O fim não era o fim. Se você chegou até aqui, algo aconteceu. Talvez pequeno, talvez silencioso. Mas alguma estrutura começou a rachar, porque você percebeu algo perigoso. Você não é apenas seus pensamentos. Você não é apenas sua dor. Você não é apenas sua máscara. E isso muda tudo. Mas cuidado. Entender não é transformar. Muita gente escuta verdades profundas, sente impacto e volta para a mesma vida. Porque conhecimento sem prática vira entretenimento inteligente. Então faça algo. Observe sua mente hoje. Observe suas reações. Observe o que evita. Porque a transformação começou no instante em que você parou de fugir. Sua sombra vai voltar? Não ache que venceu. Porque amanhã a raiva aparece, o medo aparece, a insegurança aparece. A sombra volta, mas agora existe uma diferença. Você reconhece. E aquilo que é reconhecido perde o poder de agir escondido. Dominar a mente nunca foi eliminar conflitos. Foi parar de ser controlado por eles. E talvez essa seja a primeira vez que você começou a enxergar a si mesmo. Isso às vezes é importante. Vamos falar agora, o cérebro sempre procura conforto. Seu cérebro não foi criado para evolução, foi criado para sobrevivência. Por isso ele ama repetir. Ama o conhecido, ama o previsível. Mesmo quando o conhecido machuca. É por isso que pessoas voltam para relações ruins. Voltam para hábitos ruins. Voltam para versões antigas. Porque familiar não significa saudável. E talvez você tenha chamado prisão de lar por anos. O preço da consciência, existe algo que ninguém conta. Quanto mais consciência você desenvolve, mais difícil fica mentir para si mesmo. Você começa a enxergar padrões, máscaras, jogos emocionais. E às vezes dói, porque ver a verdade custa conforto. Mas a pergunta é, vale mais a dor da verdade ou o conforto da ilusão? O hábito que muda a mente, pegue papel. No fim do dia escreva, o que senti hoje? O que evitei hoje? O que me controlou hoje? Poucos fazem isso, porque escrever revela coisas que distrações escondem. A mente revela padrões,
Você acha que vive dias diferentes, mas talvez esteja vivendo o mesmo dia há anos. As mesmas reações, os mesmos medos, os mesmos impulsos. Muda o cenário, mas a prisão continua. Vamos falar sobre liberdade? Comece em perceber. Antes de mudar qualquer coisa, observe, sem julgamento. Porque aquilo que você observa claramente começa a perder força. Pare de lutar consigo. Você não vence odiando partes suas. Você vence entendendo. Porque guerra interna gera desgaste. Consciência gera direção. O verdadeiro poder não é controlar pessoas. É controlar impulsos. Responder sem explodir. Esperar sem desmoronar. Agir sem depender do humor. A maioria nunca chega aqui. O homem forte não é o que parece forte. O mais forte raramente grita. Raramente precisa provar. Porque quem se encontrou não vive implorando validação. E talvez você esteja entendendo isso agora. Agora a decisão é sua. Você entrou querendo dominar a mente, mas encontrou algo maior. Encontrou a si mesmo. Agora feche esse curso, mas não feche os olhos. E comenta uma coisa. Qual parte de você ficou em silêncio depois de ouvir tudo isso? Esse curso que com toda certeza te fez pensar. Se inscreva no canal e deixe seu like até o próximo vídeo.